Eu sou um pastor, mas eu fui menino criado nesta igreja. E tive o privilégio de viver perto da liderança da igreja, dos meus pastores. Ainda tive o privilégio de viajar com o meu querido pastor José Amaro. Dormia onde ele dormiu, no sertão. Ia a outros lados. Ele mandava o pastor Leôncio me chamar para ir com eles e acompanhá-lo. Era Deus me preparando. Isso é muito grave. Até quando isso vai durar? Meus amados, às vezes cansa, viu? Por mais que você denuncie, por mais que você mostre a verdade, tem pessoas que continuam alimentando esse sistema e esses falsos profetas. Pastores mentindo para as pessoas em cima do altar, meus irmãos. Em cima do altar. E as pessoas bancando o luxo desses falsos profetas. Olha, eu vou deixar um vídeo para você aí do Dr. Luiz Miguel e do nosso querido irmão Josué Augusto, desmascarando mais uma vez, né, as mentiras do pastor Ailton José Alves. Eu quero que você preste atenção nesse vídeo e deixe a sua opinião, meu irmão. Olha, o Dr. Luiz Miguel, vocês sabem que é ex-advogado de lá da Assembleia de Deus, né? Foi advogado da Assembleia de Deus. E o irmão Josué Augusto também congregou lá na Igreja Assembleia de Deus por muitos anos, viu? Então esses irmãos aí sabem do que está falando. Deus te abençoe em nome de Jesus. Doutor Luiz Miguel, boa Olá, tarde. meu irmão, boa tarde, Josué. A paz do Senhor Jesus. Olha, o senhor que é além de ser um homem que trabalhou na igreja durante muito tempo, conhece aí, desde a gestão do pastor José Amaro da Silva, pastor José Leôncio da Silva, me mandaram um vídeo que foi do domingo próximo passado, onde o gestor-presidente estava dizendo para os idosos que ele tinha aprendido a amar os idosos, que aprendeu muito, viajou muito com o pastor José Amaro da Silva e ouviu muito aquele homem no gabinete dele. Aí eu quero lhe perguntar, o pastor José Amaro da Silva morreu em 1977. Essa informação de Ailton José Alves, de que ele teve, né, a oportunidade de vivenciar conversas, viagens inclusive com o pastor José Amaro, isso procede? Pura mentira. Pura mentira. Isso nunca aconteceu. Pastor José Amaro da Silva, quando viajava com os pastores da época, que eram seus assessores, e também com o filho dele mais velho. Apenas Ailton nunca foi no convívio do pastor José Amaro. Nunca foi. Nunca teve essa intimidade que ele diz que tem. Na época ele parece que não era nem diácono, porque na época parece que ele namorava apenas a esposa, a filha do pastor Zé Leôncio. O pastor Zé Leôncio, sim, tinha proximidade com o pastor Zé Amaro, mas Ailton não. Isso é mentira. Mentira, da mesma forma que se prega no púlpito que o gás vai acabar com 15 dias, que pai de santo contribui com o dízimo, tudo isso é mentira, falácia. Então isso aí é uma mensagem subliminar para que caia na mente dos jovens que pensem que ele foi contemporâneo do pastor José Amaro da Silva. Mentira! Pastor José Amaro da Silva foi um homem pobre, morreu pobre, a sua família hoje é digna. Ele mente para conseguir o objetivo dele, que é demonstrar uma santidade que ele não tem, demonstrar uma intimidade com uma autoridade eclesiástica como o pastor José Amaro. Jamais ele vai ter. Ele nunca teve nenhuma experiência com o pastor José Amaro. É mentira, eu digo isso porque convivi de perto. É mentira, ele é mentiroso. Se ele disser mais uma vez, pode dizer na cara dele, pastor, tem um advogado que está dizendo que o senhor está mentindo. Eu quero ver se ele tem coragem de me desmentir. Porque, inclusive, o senhor chegou a ser parente do pastor José Amaro da Silva. Fui casado com uma das filhas do pastor José Amaro. Convivi, acompanhei o sofrimento da irmã Alice para conseguir um teto. Acompanhei o sacrifício do pastor José Amaro para construir uma casinha lá em Cajueiro, do suor dele. O único bem que ele deixou foi essa casinha lá em Cajueiro, que a gente conseguiu vender e comprou o apartamento hoje que a irmã Alice mora. Então, não venham com mentira. Pastor José Amaro, um homem digno. Deixa a memória dele em paz. Ele está guardado. Não misture ele com essa lama que está na direção da igreja. Ele é um homem que já cumpriu o papel dele, está na glória,
E vocês estão aqui utilizando o nome dele de modo fraudulento. Não façam isso. Deixem a memória dele em paz, por favor. Então, irmãos, está aí a indignação de um homem que não somente conheceu, como conviveu. Foi família do pastor José Amaro da Silva. E aí tem um caso curioso. Isso aí é mais uma prova de que o gestor-presidente costuma mentir e fala mentira como que se fosse verdade. Vocês viram no Ministério Público. Então, vejam só, diante da igreja hoje, os obreiros antigos, muitos já se foram, os que estão aí são novos, não conhecem a história dessa igreja, aí ele pode mentir à vontade, e essa mentira, para muitos, vão ter como que fosse verdadeira. Mas aí está aqui um testemunho autêntico. Mentira, assim como ele mentiu também, Josué, dizendo que não conhecia o Projeto Cidadania. Também. Por aí vocês tiram a quem ele é filho, de quem ele é filho, porque a pessoa mentir dessa forma, ele o criador, ele foi o instituidor, o fomentador, foi tudo o Projeto Cidadania, ele nega diante do juiz. Eu não conheço o Projeto Cidadania. Inclusive punindo quem não aceitasse ou falasse contra esse projeto. Então a gente está vendo aí o retrato desse homem, um homem soberbo, um homem arrogante, descrito na sentença do Dr. Aubry, uma pessoa que se julga acima de tudo e de todos. E pior do que tudo isso é que ele acredita ser um Deus e os membros dele também acreditam que ele seja um Deus. Infelizmente é assim, a idolatria se derrama pelas igrejas. A idolatria se cai na igreja e a turma toda cega dizendo amém, meu pastor, meu ungido. Mas ali não tem nada de Deus. Temos falado sempre aos obreiros da valorização que devemos dar aos nossos idosos, porque eles são grandes responsáveis pela manutenção desta igreja em todo o aspecto. Os idosos são fiéis. Muitas vezes a gente encontra idosos que já não podem ir à ceia, mas são fiéis, não é? E quando estão no culto, sempre chegam primeiro para adorar a Deus. É assim no Templo Central e em todo o estado. Se há um segmento que ama a sua igreja, é a terceira idade, são os idosos, amém? E mantém esta obra. Eu recebi aqui em uma ceia, um dia, uma senhora que não professava a mesma fé que nós, não é isso? Mas ela me esperou ali e disse a mim, pastor, minha mãe faleceu faz um mês. Mas antes de morrer, ela me chamou à sua casa e disse, filha, você sempre fez o que eu pedi. Você não é crente, mas você vai levar este pacote aqui no Templo Central e vai procurar o meu pastor presidente, o pastor Ailton José Alves. Ela tinha o meu nome em mente, né? E disse, e diga a ele que eu mandei entregar a ele. Eu percebi que era oferta, eu chamei o tesoureiro, porque eu não recebo nem toco em dinheiro de igreja, não é? Os irmãos são aqui tesoureiros e sabem. Convidei eles e disse, receba aí. Nos chega uma informação, um relato, que eu vou passar a ler aqui para o conhecimento de todos. Diz o seguinte, o relato. Este relato veio de pessoas que conhecem profundamente todos os detalhes e decisões da administração da igreja, quer dizer, todos ao seu nível. Mas o relato diz o seguinte. No ano de 2013, quando a igreja comprou a casa situada na rua Ferreira Lopes, 404, a casa que denunciamos aqui que foi penhorada, não é isso? No bairro de Casa Amarela, quem era o tesoureiro da igreja era o gestor Luiz Mário. Durante a gestão de Luiz Mário na tesouraria da igreja, ele vivia dizendo que a igreja não tinha dinheiro para efetuar os pagamentos mensais e muitas vezes ele atrasava o pagamento das duplicatas e o salário dos gestores de filiais e coordenadores de área. O mais interessante é que nesse período foi comprada essa casa milionária sem o conhecimento e a anuência dos membros da igreja. Luiz Mário sempre escondia da igreja uma conta secreta que na gestão tinha mais de 4 milhões de reais. O problema é que ninguém podia saber da existência dessa conta e muito menos de quanto ela tinha. Quando o atual tesoureiro, o gestor Oscar Dantas, assumiu a tesouraria no lugar de Luiz Mário, ele também teve acesso aos dados e a senha dessa conta que até hoje ainda existe. Essa conta é chamada de conta secreta. Olha, irmãos, isso é um absurdo. É um absurdo. Porque, veja bem, temos notícia de pessoas, de irmãos que moram no sertão, obreiros,
que trabalham nesta obra que passam dificuldades. E que, obviamente, relatos de que manutenção de templo, limpeza, né, pagamentos de contas, quando a renda, em lugares do sertão, lugares pobres, tá certo? Quando a renda não dá para fazer frente a uma reforma, a uma manutenção, e que pastores, homens de Deus, colocaram do seu salário e depois vieram à tesouraria para fazer reembolso, tá certo? Então, essa tesouraria, na pessoa desses administradores, passam uma verdadeira, um verdadeiro chá de cadeiras nesses homens de Deus. E eles saem daqui com as mãos vazias e muitos têm sacrificado até a feira de sua família. E esse gestor presidente, com esse tesoureiro Luiz Mário, escondendo uma conta milionária de 4 milhões de reais. Eu orei por ela, ela não quis aceitar Jesus, mas os tesoureiros levaram e conferiram e realmente era dízimo que ela tinha mandado. Ela guardou 8 meses de dízimo para entregar. Não podia vir aqui a ceia, mas ela mandou e os tesoureiros, não vou dizer o valor, mas os tesoureiros contaram para isso. Eu acho que o pastor Eliel se lembra disso. E essa é a fidelidade dos idosos. Como é seu nome? Jonatas Renato. O senhor está aqui no compromisso de dizer a verdade sobre os fatos lidos no início da audiência, viu? Certo. Doutor Luiz. Jonatas, boa noite. Você é o que da igreja? Qual a sua categoria de membro da igreja? Eu sou presbítero da igreja. Presbítero em comunhão? Em comunhão. Em comunhão. Você trabalhou na igreja, Jonatas? 10 anos. 10 anos. Você podia dizer os locais que você trabalhou na igreja? Eu trabalhei durante 2 anos na secretaria da igreja, assessorando o segundo secretário. E trabalhei mais 7 anos assessorando o primeiro tesoureiro da igreja. Eu lembro-me que trabalhava na tesouraria da igreja e até valores foram liberados para a campanha política do deputado Adalto da igreja. Você efetivamente, como tesoureiro, você deu dinheiro da igreja para a campanha? Eu estive presente quando o pastor Luiz Mário Soares de Oliveira chegou e esse valor foi liberado para a campanha do deputado estadual Adalto Santos, 2014. Tu podia dizer o valor? O valor 50 mil reais. 50 mil reais. Eu tenho uma nota. Inclusive, estivemos em ouvida dia 26 na Polícia Federal e informamos isso ao delegado da Polícia Federal. O delegado da Polícia Federal pediu para denunciarmos isso ao Ministério Público. E esses 50 mil direcionado ao deputado Adalto foi diretamente autorizado pelo pastor presidente? Pelo pastor presidente, conforme o pastor Luiz Mário chegou na hora na sala com o deputado Adalto. Ele falou que a autorização tinha partido do presidente da igreja. Irmãs cujo marido era incrédulo e não gostava do evangelho. E elas não podiam tirar o dízimo porque eles não professavam a mesma fé. Mas ela, essa irmã, de um alto aqui, alto dos coqueiros, ela lavava a roupa de ganha para juntar o valor correspondente ao dízimo que o marido ganhava e entregar ao Senhor. A Igreja Assembleia de Deus hoje é uma seita. É uma seita. E quem quiser jogar dinheiro fora, pague seus dízimos lá. Está jogando fora e está enriquecendo o homem que não precisa de dinheiro. Ele é rico.